j'aimerais t'inviter à prier pour ce moment. Prie premièrement pour toi-même, que Dieu dispose ton cœur, que Dieu te parle personnellement. Ore e peça que Deus disponha o seu coração e que Ele fale com você neste momento. Tu vas prier et recommander l'homme que Dieu a choisi cet après-midi. Você vai orar e recomendar o homem de Deus nas mãos de Deus neste momento. Que tout ce qui sortira de ta bouche à sa bouche E tudo que vai sair da boca dele soit une bénédiction pour toi, seja para edificação do povo, soit une guérison pour toi, seja uma coisa boa para ti, soit une solution à ton problème. seja uma solução para o seu Que problema. la puissance de Dieu l'utilise. Que o poder de Deus domine sobre ele. Seule la puissance de Dieu. Somente o poder de Le Deus. Saint-Esprit l'utilise. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Levantamos as vozes e oramos em nome de Jesus. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Nous te disons merci Te dizemos obrigado au nom de Jésus-Christ em nome de Jesus Cristo pour ta grâce, por tua pour graça, ton amour infini, por teu amor infinito, pour ta présence bénie en ces lieux. por tua presença abençoada neste lugar. Seigneur, tu sais que je suis indigne, Senhor, o Senhor sabe que eu sou tu sais que je indigno, suis incapable. sabes que sou incapaz. J'ai besoin de toi. Eu preciso de você. Passe par moi pour parler à ton peuple. Passe por mim para falar com o seu Et povo. tout ce qui sortira de cette bouche édifie ton peuple. Que tudo que vai sair dessa boca edifique o seu povo. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Será que podemos se sentar? Je vous ai vu danser. Eu vi vocês dançarem tanto. Il faut aussi nous aider parce que nous, on n'a pas compris. Hein. Nós precisamos ajudar porque nós não Nous entendemos. étions là juste en train de vous admirer. Estamos lá On comprend rien. Estão cantando, mas não entendemos nada. Nous, on n'a rien compris. Il faut nous aider Nós não entendemos nada, pour precisamos que nous puissions ajudar. aussi saisir quelque chose. En Para tout que cas, também possamos aproveitar de moi, algo. je n'étais qu'un observateur. Eu fui somente observador. C'était quoi? O que vocês cantaram aqui? La chanson là disait quoi quand on a commencé? O que essa música diz? C'est ça, non? Le chant disait qu'il y a une cité dans le ciel Ah bon? où nous irons, où nous entrerons. Voilà un peu le bref résumé du chant. On parle de la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, et on demande où seras-tu en ce jour, parce qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, mais ceux qui sont élus seront là avec l'époux et l'agneau. Voilà un peu le résumé du chant. Ah, mais c'était bien ça. Et après, là, il y a eu une autre histoire, je n'ai pas compris. Depois disso tem mais outra coisa que eu não entendi. Bon, prochainement. Na próxima, então. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Será que estão felizes de estar aqui? Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. J'aimerais d'abord vous dire ceci. Nous avons l'avantage de pouvoir et de servir les dieux vivants et vrais. Nós temos que aproveitar porque nós servimos o Deus vivo. Un Dieu qui voit et qui parle. Un Dieu qui voit et qui parle. Deus que vê e que fala. Nous avons été avertis Nós fomos avisados et nous devons prendre des dispositions e
Devemos tomar disposição. C'est ça être une église spirituelle. Isso que é igreja espiritual. Nous ne voulons pas des surprises. Não queremos surpresas. Vous êtes là, vous êtes partis. Estão aqui ou fora. Nous programmons cette semaine un service de jeûne et de prière à partir de ce mercredi jusqu'au vendredi. Essa semana estamos fazendo serviço de jejum e Par oração rapport a au partir de message que nous quarta-feira. avons entendu, De acordo com a mensagem que ouvimos sobre a morte e essas coisas. Irmãos e irmãos, je ne voudrais pas que quelqu'un parmi vous meure. eu não quero que ninguém entre Je vocês morra. n'accepterai pas. Eu não aceitarei isso. On nous avertit, Nos avisaram, je dois prendre des dispositions. eu devo tomar a Je disposição. dois prendre des dispositions. Você deve tomar a disposição. Il ne serait pas sage que je vienne pour prêcher alors que toi tu es, je ne sais où. Ça, c'est pas bon. Não será bom se eu estou aqui para pregar e você está sei lá onde. La Bible déclare l'homme prudent voit le mal de loin et se A cache. Bíblia diz que o homem prudente vê o mal de longe e se esconde. Nous n'avons que Jésus. Nós só temos Jesus. Je ne sais pas si sous ton lit il y a Não sei se debaixo de sua cama Voilà. tem algo. Sous mon lit il n'y a que Jésus. Eu debaixo da minha cama só tem Dans mon Jesus. armoire il n'y a que Jésus. No meu armário só tem Jesus. Dans mes valises il n'y a que Jésus. Na minha mala só tem Jesus. Peut-être toi tu as une corde Talvez você tenha um de fio terrain. ao redor da sua Moi barriga. je n'ai rien ici. Eu não tenho nada aqui. Peut-être toi les bijoux que tu portes sont des talismans. Je ne sais pas. Toi-même tu sais pourquoi tu portes ces affaires. E você mesmo sabe por que você usa as joias que você usa. Moi je n'ai que Jésus. Mas eu só tenho Jesus. On nous avertit, Nos avisaram nous devons prendre des dispositions. e nós devemos tomar a disposição. Si tu mourrais, Se você morresse, tu n'iras pas travailler. você não iria trabalhar. Si tu tombes malade, Se você ficar doente, tu n'iras pas travailler. você não vai trabalhar. On nous avertit, Nos avisaram. nous devons prendre des dispositions. Nós devemos tomar a disposição. Alors nous allons commencer les jeûnes ce mardi à minuit. Então começaremos o jejum essa terça-feira de Ce meia-noite. mardi à minuit, chacun chez lui. Terça-feira à meia-noite, cada um na casa dele. S'il vous plaît, Por favor, laissez votre lit, deixe sua cama, couchez-vous par terre durma no chão, pour chercher Dieu. para procurar Deus. Il ne faudrait pas que des surprises désagréables arrivent. Não precisamos de surpresas desagradáveis. Le mardi, la nuit, Terça-feira de noite, tu vas commencer à minuit ne demandant que la grâce de Dieu. você vai começar orando somente pedindo a graça de Deus. Le mercredi, Quarta-feira, nous allons vendre seulement de l'eau. vamos tomar somente água. Si tu meurs, Se você morrer, un cadavre ne mange pas. cadáver não come. Nous voulons prier. Queremos orar. Le mardi, Quarta-feira, à minuit, terça-feira, nous meia-noite, commençons la prière. começamos a oração. Chacun chez lui. Cada um na própria casa. Le mercredi, Quarta-feira, à 17h, às 17 horas, nous serons chez moi à la maison. nós estaremos na minha casa. Dans notre chambre haute, c'est pas cave haute, je ne sais pas comment vous allez dire, là où nous retrouvons, No nosso ático, onde nos encontramos para orar. nous avons de l'espace où nous pouvons nous réunir et prier. Lá temos espaço para nos reunir De e orar. 17h à 20h30. Das 17 às Nous ne 20h30. ferons que prier. Nós iremos somente orar. Et après 20h30, E depois das vous 20h30, pourrez retourner à la maison et manger. vocês podem voltar para casa e comer. Minuit, Meia-noite, vous commencez minuit de mercredi, vous commencez meia-noite de encore la quarta-feira. prière. Comece de novo a On va oração. vous donner des sujets de cette nuit-là quand vous serez là le mercredi. Vamos dar o sujeito daquela noite quando estaremos lá Le quarta-feira. jeudi, Quinta-feira, nous serons encore en jeûne. estaremos de novo em jejum. Nous allons prendre seulement le liquide, Vamos tomar somente de líquido, l'eau, água, de 17h à 20h30.
das 17 às 20h30, au même endroit. no mesmo lugar. Mais le vendredi, Mas sexta-feira, nous serons dans cette salle. estaremos nessa sala. Le vendredi. Sexta-feira, De 15h à 20h30 le vendredi prochain. 15 às 20h30, sexta-feira que vem. Priez, priez, priez. Para orar e orar. Et nous croyons que Dieu va nous exaucer. E nós cremos que Deus vai nos Nous escutar. croyons qu'il n'y aura pas de mort ici à cause de Satan ou à cause de la négligence ou à cause de la distraction. Nós cremos que não teremos a morte por causa do Satanás, por causa da negligência ou por causa de distrações. Tu as aujourd'hui et demain pour dire au boulot, on te donne juste demi-journée. Arrange-toi. Si tu mourrais, tu n'iras pas travailler. Você vai pedir o seu trabalho a partir de hoje ou amanhã para que você trabalhe menos horas do que você fazia Là, antes. tu ne travailles pas. Se você morrer, o cadáver não trabalha. Et le vendredi, après 20h30, E sexta-feira, depois das nous 20h30, serons libérés. seremos liberados. On pourra aller manger. Poderemos ir comer e tudo isso. On va prier pour nous. Vamos orar por nós. Est-ce que vous avez entendu? Será que me ouviram? Nous sommes une église spirituelle. Nós somos uma igreja espiritual. Nous écoutons Dieu, nous discernons sa volonté et nous réagissons selon le message. Nós escutamos Deus, ouvimos a vontade dele e reagimos de acordo com a mensagem. Mercredi, jeudi et vendredi. Quarta, quinta e sexta. 3 jours de jeûne et de prière. 3 dias de jejum e oração. Vous êtes cordialement invités. Vocês são Vous fortemente avez un convidados. ami, vous avez un frère, vous Se avez un vocês voisin, têm amigo, quelqu'un qui irmão, peut bénéficier de ce moment de prière. alguém que possa beneficiar Invitez desse cette momento de personne. oração, C'est la prière. convide essa pessoa. On a que Jésus. Nós só temos Nous Jesus, n'avons rien d'autre. não temos ninguém mais. Est-ce que Toyokan, Será que nos entendemos? si tu n'as pas du temps Se você não tiver tempo et que quelque chose arrive, e que algo aconteceu, ça ne sera pas notre faute, não será nossa falta, ni nossa la culpa, faute de Dieu. nem a culpa de Deus. Tu n'as pas seulement écouté l'avertissement de Dieu et tu n'as pas voulu prendre des dispositions. É somente que você não quis escutar o aviso de Deus e não quis tomar disposições. Il ne faudrait pas nous inviter à l'hôpital pour qu'on vienne prier. Nous, nous prions maintenant pour que cela n'arrive pas. Não nos convide no hospital para ir vir orar por você, porque nós oramos agora para isso não acontecer. Est-ce que c'est clair? Será que está claro? C'est bon. Bom, Un autre message, e a nossa mensagem? c'est par rapport à ce que Maman Solange a vu. De acordo com o que a mamãe Solange viu. Ne pensez pas que vous aimez vos enfants si vous achetez des histoires électroniques que vous donnez aux enfants parce qu'ils sont aux États-Unis. Des choses que tu ne peux ni contrôler ni vérifier. Não pense que vocês são bons pais quando vocês compram coisas eletrônicas para os filhos e dão para eles usarem sem controlar o que eles fazem lá dentro. Ce n'est pas aimer l'enfant. Isso não é amar uma Parce que ce criança. n'est pas toi qui produis les choses qu'on envoie au niveau des tablettes, au niveau des téléphones. Ce n'est pas toi qui les crée et qui les envoie. Porque não é você que cria essas coisas que enviam nos Et il tablets. y a des parents, E tem pais malheureusement, qui ont démissionné. que Qui ne sont infelizmente se restés demitiram. parents que de nom. Só viraram pais por nome. Ce papa ou cette maman Esse préfère être pai ou avec essa son mãe téléphone prefere estar com o sur les celular réseaux sociaux nas redes sociais en abandonnant son enfant entre les mains des prédateurs e deixou qui os fabriquent filhos des na mão émissions de de choses qui predadores les envoient sur fabricam YouTube coisas et no sur les enfants. YouTube e outras coisas. Ne pense pas que tu aimes ton enfant Não quand pense que tu você achètes ama une seu tablette. filho Tu quando n'as você même compra pas um le tablet. pouvoir Você não tem nenhum poder sur la tablette sobre esse tablet, pour sobre esse savoir tablet, qu'est-ce que ton enfant para saber o que Regarde. o seu filho vê démissionnaire. demitido. Et quand l'enfant sera rebelle, E quando o filho vai ser rebelde, têtu, teimoso, avec une éducation ramassée, com uma educação acabada,
tu vas commencer à chercher des démons. você vai começar a procurar demônios. Vous n'êtes pas venu ici pour vendre vos enfants. Vocês não vieram aqui para vender os seus filhos. Je pense que c'est pas l'autre dimanche là. Eu acho que foi J'avais o mis sábado, en garde domingo antepassado. les parents qui sont ici, Eu avisei os pais que qui estavam donnent aqui, leurs enfants que dão os aux seus gens filhos, parce que ce sont des blancs. que dão os filhos para as outras pessoas porque são brancos. Você não conhece nem a história, nem a geografia dessas Parce qu'ils pessoas. viennent chez toi avec le sourire, Mas porque vêm na sua casa com parce qu'ils sorriso, amènent des petits cadeaux aux enfants. porque levam presente para os Toi, filhos, tu as démissionné você desistiu pour donner tes enfants à des individus que e tu deu ne seus connais pas, filhos qui para passent pessoas que avec tes você não enfants, tu conhece, ne sais où, que levam seus en filhos train de nem sabe faire para quoi. onde, depois de fazer o quê? Quel irresponsable tu es. Que irresponsável você é. Et quand toi, tu veux sortir pour être distrait, on va dire, Hana, il y a cause de mon E quando você vai sair para fazer que você chama essa pessoa para vir cuidar do seu filho. La plupart de ces gens sont des lesbiennes, des A maioria dessas homosexuels. pessoas são lésbicas e homossexuais. S'il avait une bonne éducation, Que essa pessoa tivesse uma boa educação, il fallait qu'il ait ses propres enfants qui les éduquent. precisava ter o seu próprio Não vai filho para dar educar. Mas não tem Quelqu'un filho. qui a pour enfant un chien ou un chat. Alguém que considera um Qu'est-ce qu'il va cachorro faire ou pour um gato l'enfant? como um filho. Pour l'enfant, chien ou chat. Em vez de ter um filho, ter um cachorro ou um gato. Est-ce que tu as des enfants? Será que você tem filho? J'ai seulement Willy. Willy, c'est Só tenho- notre chien de Só police. tem e ele é o meu cachorro Donc desde voilà, tu 10 vas anos. donner à mon enfant l'éducation que tu donnes à Willy. Então você vai dar para o meu filho a educação que você deu para o Willy. Comment pour des petits cadeaux qu'on amène aux enfants, des habits, je sais quoi là, tu peux remettre l'éducation, l'avenir de ton enfant entre les mains de quelqu'un que tu coloca a connais. educação C'est e quoi a cette do seu histoire? filho na mão de qualquer pessoa. Quelle irresponsabilité. Que irresponsabilidade. Donc vous étiez venus ici pour vendre vos enfants. Então vocês vieram aqui para vender os seus filhos? Que tout le monde me regarde ici. Que todo mundo veio. Vous êtes venus ici pour vendre les enfants. Vieram aqui para vender filhos, Trafic des êtres humains. tráfico de pessoas. C'est ainsi que nous avons des enfants, tout enfant impoli, têtu, et Por puis isso tu les temos tues. crianças tão pequenas que são desrespeitosos e que não obedecem. Ana, il y a cardio. Irresponsável. Você é irresponsável. Foi eu. Nos entendemos? Occupe-toi de l'éducation de tes enfants. Se ocupe da educação dos seus filhos. Quand l'enfant vient à l'église, Quando a criança vem para a le igreja, téléphone reste à la maison. que o tablet ou o celular fique em casa. Toi, tu ne s'en as été besoin. Não é para você falar para não de incomodar. connaître les choses. La Bible dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre quand il est enfant. A Bíblia Quand il diz que va você para a grandir, criança il va para se seguir faire. enquanto é criança. Tu Quando amènes crescer, l'enfant à vai l'église se avec fazer. une tablette. Pour quelle Você leva a raison? criança para a Pour que igreja l'enfant vienne faire quoi? com um tablet para a criança fazer o quê? En tout cas, je vais instruire les amis du protocole les dimanches prochains des hommes. Quand un enfant entre, contrôlez l'enfant. Tablette confisquée. A partir do domingo que vem, quando a pessoa que entrar com a criança, vamos vigiar para que a criança não pegue o tablet. Nós entendemos? Hein? Nós entendemos? Quand les enfants entrent, Quando a criança avec entrar téléphone, sem un tablet, enfant de moins de 12 ans, téléphone, ça fait quoi? uma criança com menos de 12 anos que não entra com o Confisquer celular, cela. Après confisque le isso. culte, on Depois va do le culto, mettre. vamos devolver. Comme ça, on sera bien. E assim seremos Pas bons. possible. Porque não é possível. On ne peut pas donner aux enfants de l'éducation de l'âme. Não podemos dar educação da rua para as crianças. Des gens qu'on ne connaît pas. Pessoas que não conhecemos. Regardez. Olhem para mim. Pourquoi vous regardez vous êtes comme ça? Por que estão olhando para baixo? Eu também estou olhando vocês, então me olhem. Vous avez démissionné. Vocês Et moi, je suis demitiram. ici pour dénoncer cela et vous pousser à faire des choses vraies. E eu estou aqui para falar mal contra isso e vos levar a fazer coisas boas. Ici, on apprend la magie à l'école. Aqui ensinam magia na Peut-être que vous ne escola. savez pas, il y a des parents ici. Bientôt, là, c'est la rentrée.
L'enfant va à l'école, il rentre démissionné, tu ne demandes même pas qu'est-ce qui s'est A passé. criança vai para a escola e volta, você nem se preocupa com o que aconteceu lá, você não pergunta. Tu es aqui colocar mon papa. Ou viemos procurar C'est dinheiro, quoi tá? cette histoire avec le bonbon? Que história é essa, veio procurar dinheiro? Alors aujourd'hui, Então hoje, j'ai une série de questions pour les amis qui ont jeté le coup d'œil dans notre groupe WhatsApp. para as pessoas que olharam nosso Savent grupo de batizado, quoi nous allons parler aujourd'hui. sabem do que vamos falar hoje. Servir au dessein de Dieu. Servir au dessein de Dieu. Ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, parce que moi, servir et travailler, c'est différent. Mais on ne peut pas cette expression travailler pour accomplir le plan de Dieu. C'est un peu ça. Servir para cumprir o plano de Deus. Amen. On nous parle de David Nos falam de Davi dans Actes chapitre 13, verset 36. em Atos 13:36. On dit notre père David, le patriarche David, Dizem nosso pai après Davi, avoir servi à son temps au dessein de Dieu, depois de ter servido no tempo dele, Deus, David a existé pour servir au dessein de Dieu. David Le dessein, existiu para c'est-à-dire servir le Deus. projet, le plan de Dieu. Ele serviu o projeto e os planos de Deus. Proverbe chapitre 16, verset 4, écrivez. Provérbios 16:4. Un chrétien sans Bible est plus dangereux qu'un démon. Cristão sem Bíblia é mais Je vous perigoso avais que o déjà demônio. prévenu qu'en 2023, Eu si já tu n'as tenho pas que de em Bible, tu n'entres 2023, pas se você ici. não tiver a Bíblia, não Ça vai prouve entrar que Dieu aqui. n'est pas sérieux. Porque isso prova que você não é Je ne sério. parle pas de Bible électronique que tu as dans ton téléphone où il y a la pornographie, il y a le nom de tes sexes, il y a des films de troubadours, et il y a aussi la Bible. Je ne parle pas de cela. Eu não sei qual de Bíblia de celular, tem várias outras coisas En aí. 2023, sans Bible, tu n'entres pas Se você não ici. tiver a Bíblia, não Je vous vai préviens, entrar. nous sommes au mois d'août, préparez-vous que chacun de vous cherche la Bible. Que cada de vocês Et quand procure a tu quittes la Bíblia. maison pour venir à l'église, tu y amènes la Bible, tu ne viens pas comme si tu allais au mort. L'église, ce n'est pas le mort, c'est la maison de Dieu. Ok? Pas venir ici comme si tu allais dans une boîte de nuit. Ici, Não vem aqui como se nous prenons estivesse la indo para uma maison de Dieu. boate. Aqui viemos na Quand casa tu de viens à Deus. l'église, Quando você vai na carnet, igreja, il faut avoir caderno. un carnet. Tem que ter o Si caderno. tu ne connais pas écrire, je vais comprendre. Se não sabe escrever, vou Mais si entender. tu connais écrire, Mas se você sabe como escrever, tem um caderno, un stylo lápis et une Bible. e uma En Bíblia. 2023, Em sans Bible, 2023, pas d'entrée ici. sem Bíblia não vai entrar. Est-ce que j'ai mal parlé? Será que falei mal? C'est de la dictature? Oui, de la dictature pour votre Dieu. Será que é a lei? Sim, a lei Pour para a sua votre bênção, salut, para a sua salvação, pour la gloire de Dieu. para a glória de Il y Deus. a des gens que je vais faire entrer au ciel ici, dans le cours. Les Tem refuges pessoas aqui chrétiens que ici, vão pour forçar casser eles les a gens. entrar no céu. Tu entres, tu refuses d'entrer, je Se vais te você faire recusar, eu vou entrer. te pegar Quand as c'est aux pessoas autres até que côtés você là, entrar. on va s'arranger là-bas. E vamos Mais ici, resolver do outro lado, je mas vais aqui tout faire vou fazer de pour que tu tudo entres au ciel. para que você C'est ça entre no mon céu. boulot. Esse é o meu C'est ça mon trabalho, job. Ok? tá bom? T'as vu, ma vie? Falei mal? Si tu n'as pas de Bible Se você não tem et Bíblia que tu n'as pas d'argent, e você não tem dinheiro, dis-le-nous, nous on va acheter une Bible. fale para mim, vou comprar uma Bíblia para você. Mais toi, Mas você, tu as les vouchers você tem que que tu voltar. échanges contre l'argent. Que você L'argent là, para pegar quand tu dinheiro. échanges contre l'argent, tu peux aussi acheter la Bible. Com esse dinheiro você pode comprar uma Bíblia. Oh, mais magari, quand on n'est pas en Afrique, tu t'envoies des Você sai $100 lá et na tout ça. África, você J'ai manda pas $100 d'argent. e Mon depois thème fala m'a que não tem tu m'as dinheiro. dit. Você tem um coração ruim. Coração ruim. Chacun doit acheter la Bible. Cada um deve comprar a Bíblia. Entendu?
entendido? On dirait que c'est vraiment là. Parece que nós estamos felizes comigo. Si tu ne connais pas écrire, Se não sabe on escrever, comprend. vamos Mais si entender. tu connais écrire, Mas se você sabe escrever, à l'église, on vient avec un camion, na igreja viemos com um on vient caderno, avec un stylo, viemos on com vient avec uma caneta, pas avec le téléphone. Je não com o refuse celular. le livre de téléphone où il y a n'importe quoi là. Eu recuso Bíblia do celular que tem qualquer coisa lá dentro. Ok? Donc, celui qui n'a pas la Bible et qui en a besoin, qui Aquele que n'a não pas de tem a moyens Bíblia, mas pour en avoir, precisa, e tu que me não tem dinheiro contactes para avec comprar moi, on outra, t'achète la Bible. On va fale t'acheter comigo e vamos comprar uma Bíblia para você, pour que tu deviennes normal. para que você vire normal. Proverbe 16, 4. Provérbios 16, Primeira 4. linha. Primeira linha. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. A Bíblia diz que Deus fez tudo por um Si Dieu motivo. fait quelque Se chose, Deus fizer Dieu algo, a un objectif. Deus tem um objetivo. Il a un but Ele tem um qu'il objetivo poursuit. que ele procura. Maintenant, j'ai une série de questions. Agora eu tenho uma Je série vais de chercher à répondre à perguntas. ces questions avec vous Vou ici. tentar responder essas perguntas com você aqui hoje. Première question, écrivez. Primeira pergunta, escreva. Pourquoi j'ai été créé? Por que eu fui Parce que la criado? Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Porque a Bíblia diz Deus fez tudo por um C'est-à-dire motivo. qu'en me créant, Dieu a fait quelque chose dans sa E quando tête. ele me criou, ele Dieu tinha avait un but pour lequel il m'a créé. Deus tinha um objetivo pelo qual ele me criou. Ok? Deuxième question. Segunda pergunta. Pourquoi Dieu m'a-t-il laissé vivre jusqu'à aujourd'hui? Por que Deus me deixou viver até Pourquoi hoje? je suis en vie, moi là, jusqu'aujourd'hui? Por que estou vivo Il y até a des hoje? gens qui ont échappé à des accidents mortels ici. Tem pessoas que escaparam Il de y a des gens qui ont fait mortais. des kilomètres à pied avant d'entrer ici. Tem pessoas que fizeram quilômetros a Il pé y a antes des de gens entrar qui ont aqui. couché avec des animaux sauvages ici. Tem pessoas que dormiram com animais selvagens aqui. Pourquoi Dieu t'a-t-il laissé vivre jusqu'à aujourd'hui? Por que Deus te deixou viver até hoje? C'est ça la deuxième question. Essa é a segunda pergunta. Pourquoi je pose ces questions? Por que eu estou fazendo essas perguntas? A tout fait pour un but. Deus Nous fez devons tudo por um chercher motivo. à comprendre le pourquoi. E devemos entender o porquê. Troisième question. Terceira pergunta. Pourquoi je suis aux États-Unis? Por que estou nos Estados Unidos? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que c'est pourquoi? Por que estou aqui? Será que sabem? Tu penses que c'est à cause de tes efforts? Você acha que é por causa dos seus esforços? Quelquefois, quand je discute avec mon fils ici, Às vezes, quando eu converso com meu filho aqui, mon fils Maurice, quelquefois, quand meu filho Mogus, je lui dis, frère, eu falo pra ele, irmão, si Dieu m'avait consulté moi, se Deus pedisse pra j'ai mim, 11 enfants. tenho 11 filhos. Parmi mes 11 enfants, Entre meus 11 Dieu me filhos, dit, se Deus me disser, choisis un enfant escolha uma que tu criança dois envoyer aux États-Unis, ça que ne você serait deve pas toi. enviar para os J'ai dit Estados aujourd'hui là, Unidos, não ça ne seria serait você. jamais toi. Eu Je sempre falo pra ne ele, pourrais nunca jamais seria choisir. você. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Mas eu não sou Deus. Dieu a décidé Deus que ce decidiu soit lui. que seja ele. Je n'ai rien à faire, hein, parce que c'est pas Não pour tem le nada a faire. fazer, Ça, porque c'est le Deus business de escolheu. Dieu. É um Mais trabalho Dieu, de lui, Deus. a un but. Mas Deus tem um Est-ce que objetivo. Maurice connaît ce but? Será que Mogus Il conhece a des esse grands objetivo? frères. Ele tem Il a irmãos des mais grandes velhos, sœurs. Il irmãos a des mais petits. velhos, tem irmãos mais novos. Il n'y a que lui qui a gagné à la loterie. Mas somente ele Tous les vai individus ont conseguir. échoué. Todos falharam. Pourquoi seulement lui? Por que somente ele? Est-ce que Dieu n'avait pas quelque chose en le faisant? Será que Deus não tinha nada na mente quando fez isso? Parce que Dieu fait tout pour un but. Porque Deus faz tudo por um objetivo. Então, meu filho, Pour un but. ele Est-ce está aqui qu'il por um connaît le objetivo. pourquoi? Será que ele sabe o porquê? Quelquefois, nous discutons entre nous, les frères, c'est quoi ça cette histoire? Às vezes Cette histoire-là. discutimos entre nós, então o que é isso? Dieu irmão? aussi est compliqué. Si c'est là, il m'avait consulté. En tout cas, mon Auguste, ça ne serait pas toi. Mais Dieu ne m'a pas Não, consulté. Deus não me perguntou. Dieu est plus fort que moi. Deus é mais forte que eu. Alors, Dieu m'a vécu, il a trouvé que Deus c'est me toi. venceu e falou, é Je você. m'incline. Eu me inclino. Maintenant, je cherche à comprendre. Mas agora precisamos entender por quê. Amen.
Je ne parle pas de moi, je parle de toi. Eu falo do mundo Dans ta famille à toi. na sua Toi, tu n'as même pas de diplôme. Regarde, Você não tem tu n'as même nenhum pas de diplôme. Tu n'es jamais sorti premier de la classe. Você nunca saiu como primeiro da Les classe. 53e, les 63e fois là. Si on faisait les élections dans la famille, Se ça tivesse ne peut pas eleição être na toi qui família, viens não ici. seria você aqui. D'ailleurs, tu étais poli, tu ne respectes pas les parents. Si Você on também era oublie le nom mal familial, educado, não vous respeitava trouvez os quelqu'un, pais. c'est pas toi. Se Tu você n'es ni le para lait, mim, você ni não celui qui conseguia était aimé par ton père et ta mère. Mais tu Você n'es não é pas nem fort. nojento, nem C'est pas aquele ta que faute, foi amado c'est pelo pai e Dieu pela mãe. qui a voulu que tu viennes ici. Mas Deus Et quis Dieu l'a que fait você pour estivesse. E Ele fez isso por um motivo. Qual é esse motivo? Il y a des gens ici, regardez-moi ici. Il y a des gens Olha, ici qui ont fait des avortements, Tem pessoas aqui que fizeram Des abortos. avortements ici. Dieu a laissé des filles qui craignaient Dieu. Deus Toi, deixou tu ne pessoas que craignais même temiam a pas Deus, toi. mas você não temia a Deus. Oh là là. Comment tu peux choisir quelqu'un qui ne craignait même pas pour venir ici? Como alguém pode escolher alguém que não temia? Sabe que Il y a des sœurs qui étaient plus sœurs que toi. tinha irmãs que eram mais santas Et des frères qui étaient plus frères que toi. e irmãos que eram mais Il y en a santos. même jusqu'aujourd'hui qui dorment dans des montagnes, qui sont dans des champs de prière. de jejum e oração. Comeram os dinheiros deles. Toi, tu penses que c'est à cause de tes efforts? E você acha que é por causa dos seus esforços? Dieu a un but Deus tem um objetivo pour lequel tu es ici. pelo qual você está aqui. Amen. Je ne sais pas si le but c'est de prendre des photos. Não é que você tire fotos depois da igreja. Et puis, pour envoyer sur les réseaux sociaux, parce que Dieu m'a ouvert que vous l'avez senti. Para que aqueles que ficaram lá possam sentir. Indivíduo, Sans esprit. sem espírito. Tu ne demandes même pas à Dieu. Você nem pergunta a Deus por que eu estou aqui nos Estados Unidos. Amen. Quatrième et dernière question. Quarta e última Je pergunta. suis dans cette église. Por que estou nessa Il y igreja? a beaucoup d'églises ici. Tem muitas igrejas aqui. Beaucoup. Où les pasteurs, Bakomakama, Solo et Angunda, tout le monde va là-bas parce que les pasteurs là, à Kokomelanga, Onde os pastores também podem où les escrever pasteurs donnent des histórias soutanes, sobre pasteurs o asilo à aqui. qu'est-ce que soutane. Onde os pastores dão trabalho das pessoas legalmente. E as pessoas vão para lá quando aquele pastor é bom nessas coisas. Parce que le pasteur là va nous amener au mall ou à Baliton pour nous acheter des habits. Porque esse pastor vai nos levar para o mall ou para o Burlington para poder comprar roupa para nós. Ce pasteur est fort en anglais, à moi Esse pastor de é l'immigration. forte no inglês, então vai me ajudar com as coisas da imigração. Regardez-moi ici. Olhem para mim aqui. Ici là. Aqui, Moi je n'écris jamais ma story à vous. eu nunca escrevi coisas sobre pedir Que tu asilo. m'entraînes dans ton mensonge, on m'a fait violer. C'est pas moi. Moi, je n'écrirai Não jamais des faço choses esse comme tipo de ça. coisa. Tu n'as jamais été violé, moi je vais me mettre à dire, elle a été violée. C'est pas ça cette Você histoire. escreve Ne mentira, comptez pas você sur tem moi que ajudar, não conte dans comigo. de telles aventures. E Ça, c'est coisas pas. assim, não sou eu. Entendu? Entendido? Consultez les autres pasteurs, pas moi. Consulte os outros pastores, mas eu não. Papa, oui, bien, bien, O bien. Pas pastor, você moi. sabe inglês bem? Il faut Não. oublier cette histoire. Esqueça Il essa ne faut même pas história. l'associer. Nem me associe nisso. Je pense que je suis clair, non? Eu acho que estou claro, né? Bon, on va sauter. Não estou falando mais? Oui, moi je n'écris jamais ça. Sim, eu nunca Moi, estou. encore, ne comptez pas sur moi pour te chercher sous table. Ce n'est pas mon job. Muito menos J'ai para vu te des colocar no individus trabalho courageux, je ne sais pas legalmente. s'ils Já vi pensaient que pessoas c'était corajosas parce que tout le monde dit, que eu achava, au se achavam que fond, era comment ça fazer reste tudo moi là? e pediram para mim fazer esse tipo de coisa. Eu, Dans l'autre, no ça sonho, c'est né? pas mon business. Não é meu trabalho. Cherche tes affaires, c'est ton affaire. Procure suas Faut pas coisas. même me consulter. Não me consulte nessas coisas. C'est pas mon business. Não é o meu Je ne trabalho. peux pas faire des choses comme ça. Não posso fazer coisas assim. Falem mal. Il y a des pasteurs qui aiment tellement les âmes qu'ils peuvent Tem pastores faire que amam n'importe tanto as quoi. almas que podem fazer qualquer coisa para eles.
ne comptez pas sur moi. Mas realmente não conte comigo com essas coisas. Je ne te donnerai jamais ça. C'est Nunca vou pas dar mon business. esses trabalhos que as Je pessoas vais fazem t'enseigner à être igualmente. saint, Vou te ensinar a ser à marcher santo, dans la crainte de Dieu, andar no temor a et Dieu Deus. prendra soin de toi. E Deus vai cuidar de Je você. sais que Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Eu sei que Deus nunca abandona aqueles que são fiéis a Ele. Moi, je n'ai jamais fait ça à mes amis pour Eu nunca trabalhei igualmente nem por um dia. Nunca. dans ce pays. Nesse Je país. n'ai jamais fait ça. Nunca fiz isso. Mais Dieu ne m'avait jamais abandonné. Mas Deus nunca me abandonou. Et j'ai beaucoup d'enfants plus que toi. E eu tenho muito mais filho que Beaucoup de você. responsabilités. Muitas responsabilidades. Ne pense pas qu'il n'y a que toi qui as des gens en Afrique qui comptent sur toi. Não pense que Les gens qui você comptent tem sur moi pessoas na África peut-être que sont contam sobre 16 você. fois plus nombreux que ceux qui comptent sur moi. Talvez as pessoas que contam comigo são 16 vezes mais do que Je ne você. vendrai pas mon âme pour Não vou quoi que ce soit. vender a minha alma por qualquer coisa. Pourquoi tu es dans cette église où on ne donne pas de sous-table? On Por que n'est pas você dans está nessa igreja que não trabalha Pasteur, igualmente, que não te ajudam com asilo? à soulever la candidature. O pastor que não comprava On m'a fait papel, raconter une histoire. me contaram uma história, C'est qui? uma história bizarra, não lembro quem Un foi, pasteur. mas o pastor, Quand il y a eu un mouvement de ça, il s'agit là au début là. Quand les individus qui entraient là au début là, il va ramasser ces gens-là. quando as pessoas entraram nos Estados Unidos, levavam essas pessoas para os restaurantes, para o mall, Il a rempli l'église des e ele encheu mercenaires. a igreja com Ça, mercenários. c'était des mercenaires. E eu falei, esses eram mercenários. Là, la frontière Na canadienne, fronteira canadense foi fechada. tout le monde avait l'œil vers la frontière du Canada. Todo mundo pour tinha os voir. olhos para a fronteira. Et quand on a ouvert la E quando frontière, abriram a le fronteira, lendemain, no dia seguinte, l'église était remplie déjà plus a qu'ici. igreja que era 5 cheia personnes dessa à l'église. pessoa. Tout le monde était parti. Todo mundo foi, sobrou 5 pessoas na igreja. Nous accablons. O pastor falou, pessoas são somente pessoas. Il regrette vraiment. Realmente, Les gens sont compliqués. as pessoas são complicadas. Le pasteur a dit, si on a su manier, O pastor disse, agora eu sou inteligente. dis la vérité aux gens. Pastor, diga a verdade para as pessoas. Ne fais pas des promesses Não faça pour promessas capturer les esprits des gens. para capturar os espíritos das Quelqu'un pessoas. qui aime Dieu, Alguém que ama a Deus il t'aimera à cause de Dieu. vai te amar por Quelqu'un causa qui de n'aime pas Deus. Dieu, il va te quitter parce qu'il n'aime pas Dieu. Alguém que não te ama vai te deixar porque não ama a Deus. Raconter des histoires, tout ça. Venez, je vais commencer à. E ele começou a falar, venham, nos entendemos. Amen. Amen, la Bible est lancée. Amen. Amém que você não acha. C'est quoi cette histoire? O que foi? Vous êtes fâchés? Estão bravos? Moi, je vous aime. Hein? Eu amo vocês. Moi, je vous aime. Eu amo vocês. Amen. Ok. Ça fait combien de questions? Quantas perguntas? Première question. Primeira pergunta. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Por que que Deus me criou? Deuxième question. Segunda Pourquoi pergunta. m'a-t-il laissé vivre jusqu'aujourd'hui? Por que me deixou viver até Troisième hoje? question. Terceira Pourquoi pergunta. Dieu m'a amené ici aux États-Unis? Por que Deus me levou aqui nos Il y Estados a des gens Unidos? ici qui avaient l'opportunité d'aller en Europe et tout ça. Tem pessoas que tinham a oportunidade de entrar na Europa, mas Mais il y estão a des aqui. circonstances qui ont fait que tu sois ici. Mas tiveram circunstâncias que fizeram com que estivesse Souvenez-vous des aqui. Proverbes 16:4. Lembre-se de Provérbios Dieu 16, fait 4. tout pour aimer. Deus faz tudo por um objetivo. Dernière question. Última pergunta. Pourquoi tu es dans cette église? Por que você está nessa On ne donne pas de igreja sous-table. que não dá Le pasteur trabalho est de très baixo da compliqué. mesa, que o pastor Il é n'encourage complicado, pas des prostituées que ici. não encoraja Quelqu'un qui est prostitutas venu, aqui, alguém que ça ne veio, fonctionne pas ici. não funciona aqui. Donc je pense que dans quelques temps, je vais fouiller tous ces gens qui sont en couple, je vais vérifier, vous êtes mariés, vous êtes E daqui a pouco vou je vais vir lá para saber que as pessoas que estão aqui, se são Vous êtes casados ou mariés, não. ou vous êtes seulement des individus qui sont dans une maison. São casados ou são somente indivíduos C'est que mon moram na mesma devoir casa. de tout vérifier. É o meu dever de Ne verificar dites pas tudo. pourquoi ils ont la vie privée est athée. Não diga porque se Moi vida là, privada je não vais existe vida suivre privada. pour savoir si vous Eu vou êtes te seguir mariés para saber ou se non. você é casado Parce ou que não. vous partagez une maison. Porque vocês compartilham a mesma casa. Et ceux-là qui vivent dans le cafouillage sans dot, je E vais vous aqueles que aider vivem jusqu'à sem ce que dar, le mariage devienne normal. vou seguir vocês até que o casamento Olha o que normal. Na Bible, Falei lá.
ça fait partie de Moussala Nanga. Faz parte do meu trabalho, então. Amen. Donc tous les fraudeurs ici, attendez-vous. Le mois prochain, contrôle général. Je vous Então se appelle. preparem, mês que vem eu vou controlar tudo. Vou vir na sua casa. Mãe e pai, Et preparem vous sua mariez história. ou vous êtes seulement des gens qui sont ensemble. Vocês são casados ou são somente pessoas que estão juntas? Ou nos encontramos Papa, agora? quel est ton plan? Pai, qual é o seu plano? Papa, nós déjà la facture. O Qu'est-ce pai que já tu fez o pedido. Il y a des gens qui sont ici. Tem Tu pessoas es que en não cesse tous les conseguem. jours, mais tu ne sais pas honorer la femme que tu as à la maison. Você C'est quoi está cette de histoire? término todo dia, mas não sabe honrar sua mulher. Tu as de l'argent pour acheter des vestes. Você tem dinheiro para comprar Il y a même des individus qui sont ici. Ils sont là déjà avec des véhicules. Mais tu ne peux pas honorer la femme que tu as à la maison. C'est quoi? mas não consegue honrar a mulher que tem em casa. Préparez-vous. Se prepare. Au mois de septembre, No mês de setembro, contrôle général. vou controlar todos. Quand je vous appelle, ne me fermez pas la porte. Quando eu vir na sua casa, não feche a porta. Papa il est grandin. Vou vir na sua casa, eu vou falar para você que senta aqui. Me conta essa história. Qual é a história? Dites-moi la vérité. Diga-me a verdade. Ok? Tá bom? Aussi, Estão bravos? Amen. Ne bloquez pas mon travail. Moi, je fais mon travail. Não bloqueie o meu trabalho, porque esse é o Tous meu les trabalho. fraudeurs ici doivent être rendus. Todos os Vous falsos daqui n'entrerez devem estar no pas caminho au ciel certo. avec Mabal Moka Simanda ou des Não choses. vão entrar no céu com um casamento Não, 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 não. complicado, não. Non. Não. J'ai vu, il y a une maman qui dit, papa, le verra pas moi. Eu vi mamãe dizendo, pai, fale para eles. Oui, je vais m'appeler la banque. Sim, vou falar para eles. Yopé, Você também, Bandanelo, a partir de hoje, Elissaï, diga para ele, Naboui Kindumba. não quero Et a dans mulher. son Tonangaïté, qui Não vai conseguir no meu corpo até o dia que vai honrar. Vai conseguir? Yo, au canal, le conso Zanouano. Você é orgulhoso. Vraiment, Mokosa, sans caractère. Pessoa sem caráter. Amen. C'est entre nous, hein. É entre nós. Où est Papa Jean? Cadê o papai Ça João? va aussi passer sur YouTube. Será que vai passar no Je YouTube? suis foutu. Ou já era pra mim? À éditer. À éditer. Ça aussi, ça va passer. Vai passar no YouTube também? À éditer. Je vais négocier avec Papa Jean. Vou negociar com o papai João. Cette partie-ci reste en famille. Essa parte fica em família. Ou vous voulez que tout parte. Ou Qu'est-ce que vocês vous querem pensez? que tudo vá? Hein? Les bandes d'amis. Donc, ça part. Encontrar ele tudo. Amen. Amen. Os seus rostos não estão bem. Vous ne me regardez plus avec un bon œil. Il y a un Estão problème. olhando bem. Mais s'il y a eu des fraudes, mais on arrange les choses, non? Mon problème est où? Parce que vous êtes seulement arranger les choses. Donc vous voulez continuer dans la Qual o fraude, problema? Só dans porque des tá mafias, ajudando des vocês, vocês querem choses. continuar na máfia. Amen. Amen. Avec la grâce de Dieu, j'ai déjà aidé beaucoup de gens ici. Com a graça de Deus, já ajudei muitas pessoas aqui. Au début, c'était difficile, mais je les No ai começo tellement era assurés difícil, que mas como eu ataquei muito, maintenant ils sont bien. agora eles estão bem. C'est vrai. Non, c'est vrai, ce n'est pas ça. Não é isso, uma ação Ouais, de ils sont bien relâchés. Ils sont bien, Il y a ouais. des Patrick, vous savez, Des Patrick. il y a tout un collège ici, des Tem gens qui collège, font la fraude, mais pessoas que eram falsas, mas ajuda ele. Papa Gilles, c'est comme ça. Tout le Papa monde, Gilles, c'est tout le des bons frères. Sont restés São bons ici. irmãos, estão seguindo a igreja. C'est bon. É bom. C'est bon. Il y a même des gens qui avaient avancé seulement il faut la blanc. Vous connaissez qu'il faut la blanc. Et ils avancent là juste pour affecter les parents. Et Tem tu prends la pessoas que verão somente um fille. pequeno avanço, somente para deixar os pais cegos. En tout cas, préparez-vous. Mas se preparem. Ne soyez pas scandalisés.
Não sejam Au mois de escandalizados. septembre, No mês de setembro, contrôle général. controle geral. Il faut me dire la vérité. Tem que me dizer a Vous êtes verdade. mariés, dites que vous êtes mariés. Se são casados, digam que são. Il y a eu des circonstances qui ont fait que vous soyez ensemble. Je comprends. Se temos Mais circunstâncias si que on a la fizeram que bonne vocês estivessem volonté et juntos, qu'on dit eu aimer entendo. sa femme, on Mas se doit você diz l'honorer. que ama a sua mulher, tem que honrar ela. Parce que moi, je ne vais plus tolérer de voir des gens qui s'habillent bien ici, mais qui ont des dettes. Ça va chez Não nous. quero pessoas que se vestem bem aqui, mas S'il têm faudrait que je dívidas. récupère les habits là, tout qui a beau, faut qu'un ici, on va Se precisar vender essas Tu roupas ne peux pas t'habiller comme tu es là avec une femme en fraude à la maison. Mas não C'est se pas vista normal. assim como uma mulher em casa. David, dans son temps, après avoir servi au dessein de Dieu, No tempo dele, depois de ter servido os planos de Deus, pour un chrétien, il y a toujours deux desseins de Dieu, deux projets de Dieu, deux plans de Dieu. Écrivez. para um cristão tem sempre dois planos de Deus. Il y a une mission générale pour tout chrétien. Tem uma missão geral para todo cristão Et il y a une mission particulière pour chaque chrétien. e tem uma missão particular para cada cristão. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais exploiter d'abord le côté plan général. Hoje eu vou falar sobre a parte geral. Vous êtes ici, vous êtes partis. Estão aqui ou já foram? Pourquoi moi je suis aux États-Unis? Por que eu estou nos Estados Unidos? Vous savez, il y a des gens ici, je vous apprécie beaucoup. Sabe que tem pessoas aqui que eu aprecio muito. Il y a des gens qui, depuis leur jeune âge, rêvaient déjà Mickey. Il y a des individus comme ça. Tem pessoas que desde criança Tout petit sonhavam là, para vir aqui. rêvaient déjà. Pequeno, mas já Ah, sonhava. Dracador. Vou ir para lá. Et puis ce qui est bien, tu es venu au nord des nord. États-Unis, grand pays. Você veio Ça, do c'est le nord des nord. Estados Unidos é um grande Pour país, les gens qui o n'ont norte jamais do été en norte. Europe ici, Todas as moi, pessoas que j'ai nunca déjà été estiveram na en Europe Europa, à plusieurs eu já reprises. esteve. Les Européens sont complexés devant ces gens qui vivent ici. E os europeus Eu sei sempre como. sonham em vir para cá, não sei porquê. Ils trouvent qu'ici, Eles vous acham que êtes aqui grand monde. é um grande mundo, Ils sont complexés. são complexados. Toi, tu es dans le grand monde en question. Mas você está nesse Sim. grande mundo, você está vivo. Mais pourquoi tu y arrives? Mas por que você está vivo? Quel est le plan de Dieu? Qual é o plano de Deus para você? Pourquoi Dieu a voulu que ce soit toi ici? Porque Deus quis que fosse você aqui. Dieu t'a sélectionné Deus te selecionou parmi tes frères et sœurs. entre os seus Vous savez, irmãos c'est e des irmãs. individus ici dans la famille entière. Sabe que tem pessoas aqui que na família inteira, Mon frère, vous soyez ça, mon très allé. Il y a des individus. ele é a primeira pessoa que saiu. Donc, vous avez des membres de famille qui n'ont jamais été même au Maroc. Hein, Maroc, Então tem pessoas aqui que têm membros de família que nunca estiveram em Marrocos. Donc, des individus dans votre famille, même en Europe, même au Maroc. Tem pessoas Moi, na encore au família que Brésil, il y a não peu de estão blancs, il y a des blancs, il y a des carabis, il y a des noirs, il y a des compliqués là, au Brésil ici. Il y a certaines personnes de ta famille qui n'ont jamais été même au Brésil. Tem pessoas de sua família que nunca estiveram nem no Brasil. Mais toi, tu es ici. Mas você está aqui. Tu n'étais même pas le meilleur de ta famille. Você não era nem o melhor da sua Mais família. Dieu a décidé. Mas Deus decidiu aceitar que fosse Est-ce você. que Dieu n'avait rien dans sa tête? Será que Deus não tinha nada na Dieu cabeça? avait quelque chose dans sa tête Deus tinha algo na cabeça en t'envoyant ici. quando te enviou aqui. Amen. J'ai dit, il y avait combien de questions? Eu disse que tinha poucas perguntas. Voulez-vous que je commence par laquelle? Querem que eu comece pela qual? Hein? Premier, pourquoi j'ai été créé? Deuxième question. Primeiro, Pourquoi por que Dieu m'a Deus laissé te criou? vivre jusqu'au Por jour? que Ele te deixou viver até hoje? Troisième question. Pourquoi Dieu a voulu que je sois aux États-Unis? Por que Deus quis que eu Quatrième estivesse question. nos Estados Unidos? Pourquoi Dieu m'a mis Quarta là? pergunta, por que Deus me colocou nessa igreja? Aujourd'hui, je ne répondais à aucune des questions. Hoje eu não vou responder para nenhuma pergunta. Nous terminons par là avec des questions. Acabamos aqui com essas perguntas. Oui? On finit ici. Sim, acabou aqui. Nous en parlerons pendant le service. Falaremos sobre isso durante o serviço. Aujourd'hui, on arrête ici. Hoje acabamos aqui. C'est bon, non? É bom,
toi, né? tu es tellement curieux, pressé que. Ou você é tão curioso e apressado que acabamos hoje Pour le temps, mon corps est pas mal. que falamos somente pelo menos. C'est ça, non? É J'ai isso, déjà não vu dans é? mon esprit. Eu já vi seu espírito. Ok, j'ai encore 10 minutes, je peux Tenho 10 prendre minutos. 1 ou 2 points. Posso falar sobre ou dois pontos. Je dis ceci. Eu disse assim: Pour chacun de vous, chacun de nous ici, si Para cada um de tu es nós un vrai aqui, chrétien, se você é um verdadeiro cristão, il y a toujours deux desseins. Dessein, ce n'est pas dessein, c'est-à-dire projet. tem sempre dois Plan. projetos. Dieu a Planos. toujours deux plans. Deus tem sempre dois planos. Le plan général O pour plano quiconque geral qui est chrétien para qualquer que é et cristão le plan particulier pour chaque chrétien. e o plano particular para cada cristão. Tu as une mission particulière, Você tem uma missão particular, mais il y a une mission générale pour chacun de nous en tant que chrétien. mas tem uma missão geral para qualquer que é cristão. Il y a des questions faciles, hein, que je peux Tem répondre perguntas parmi fáceis ces questions-là. que eu posso responder entre essas outras. Première question. Primeira pergunta: Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? por que Deus me criou? Est-ce que c'était pour que j'aie des enfants? Será que era para que eu tivesse Est-ce que filhos? c'était pour que j'aille aux études et que j'aie un gros diplôme? Será que era para que eu tivesse grandes diplomas? Qu'est-ce que Dieu avait dans sa tête Quando me criou, o que Deus tinha na cabeça? à me créer? O que Ele queria Parce quando que me Dieu criou? a tout fait pour un but. Porque Deus fez tudo por um Quel objetivo. a été le but de Dieu à me créer? Qual foi o objetivo de Deus quando me criou? Amen. Amen. Le but général, O objetivo geral. je dis qu'il y a toujours un dessein particulier pour chaque individu. Eu disse que tem sempre plano particular para Parce cada que comme nous indivíduo. sommes ici, tout le monde ne sera pas pasteur. Il y a des gens qui seront pasteurs, d'autres ne Tem seront pessoas pas. que serão Et pastores quand e on pessoas devient que não pasteur, ça, serão. ça devient un dessein particulier. E quando você vira pastor é uma coisa Quelque chose de particular, spécifique algo específico, pour laquelle Dieu t'établit pour réaliser la chose. pela qual Ça, Deus c'est estabeleceu para que você realize Mais le algo. dessein général de Dieu en me créant, Mas o plano en geral, te créant, quando Deus criou, Dieu Ele criou você. m'a créé pour sa gloire. Deus me criou Et para a puis glória d'abord, dele. c'est là que je vais vous expliquer. Explicar isso primeiro, vou Dieu explicar depois. t'a créé pour la gloire de qui? De lui. Para a glória dele. En te créant, Dieu a bien en vue sa gloire. Viu a glória dele. Ce mot-là est complexe, il est grand. Essa palavra é La grande. gloire de Dieu. Cela sous-entend que si quelqu'un vit chaque jour, pas pour la gloire de Dieu, mais pour ta propre gloire, tu es en dehors du plan de Dieu. Então, quando você vive por sua própria glória, você está fora da glória de Deus. Ma vie doit servir à la gloire de Dieu. Minha vida deve servir para a glória de Deus. Tout ce que je fais, Tudo que eu je dois faço, voir cela en esprit. tenho que ter isso em La gloire espírito. de Dieu. A glória de Deus. J'existe, Eu existo. c'est pour sa gloire d'abord. É para a glória dele primeiro. Vous êtes en train de partir. Estão aqui ou fora. Quand Dieu constate que toi tu as compris le but pour lequel tu vis, Quando Deus vê que você cumpriu o objetivo pelo Dieu qual va você te donner vive, beaucoup plus de privilèges. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu Ele as vai te dar compris. muito mais privilégios. S'il porque te ele sabe donne que l'argent, você cumpriu. E il se sait ele te que dar ça sera dinheiro, pour la gloire. ele sabe que Sa vai ser gloire. para a glória dele. S'il te donne un bon Se travail, ele te der um bom il sait que trabalho, tu comprends que ce travail est pour sa gloire. ele sabe que você vai entender Il que te isso donne é un para a glória dele. mariage, Vai te c'est dar um pour casamento sa gloire. para a glória dele. Il te fait arriver aux États-Unis, Ele te c'est faz d'abord chegar nos Estados pour Unidos. sa É gloire. primeiro para a glória dele. En t'envoyant ici, Quando te enviou aqui, Dieu lui avait une vision, Deus tinha uma visão. qu'il soit glorifié, Que ele seja glorificado. que ta vie le glorifie, Que sua vida que glorifique tout ce ele. que tu feras ici Que tudo que le você vai fazer glorifie. aqui glorifique ele. J'avais appris une aventure, je ne sais pas si c'était vrai ou faux. Eu ouvi uma coisa, não sei se é verdadeira On ou va falsa. penser qu'il y a eu, il y a
Quelqu'un, un chanteur qui était venu chanter ici, Eu vou contar aqui que o cantor de Deus vai estar aqui. qui gagne l'argent avec beaucoup de difficultés, E tem pessoas que ganham dinheiro com muita dificuldade, dia e noite na quelqu'un noite. est allé pour donner de l'argent à quelqu'un qui chante. Alguém foi dar dinheiro para alguém que canta. Então, essas costas se quebraram somente para que você pudesse dar dinheiro grátis para essa pessoa. Donc tu vas donner 500, tu vas lui dire, il y a un bataille, Wakanda, 500 Então você vai dar 500 euros e vai falar, cante para mim, coloque meu nome na sua pour música. la gloire de Dieu. Nós estamos aqui para a glória Quelqu'un de qui fait Deus. des choses comme ça Alguém que faz n'a coisas jamais assim, compris pourquoi il est ici. nunca entendeu por que está aqui. Est-ce que vous avez compris? Será que não entenderam? Dieu m'a créé Deus me criou, pour sa gloire. D'abord pour sa gloire. primeiramente para a glória dele. Cette réponse est valable d'abord pour toutes les 4 questions. Essa resposta é. Si Dieu t'a laissé en vie jusqu'aujourd'hui, Se Deus te deixou malgré viver tes péchés, por hoje, malgré tes erreurs, se Deus te deixou viver até hoje, il y a apesar des dos seus individus qui pecados sont e ici erros. depuis qu'ils sont nés. Tem pessoas desde que nasceram, Il n'a jamais passé une nuit à l'hôpital hospitalisé. nunca passou a noite no hospital. Ils sont là. Estão Ils sont aqui nés. Des gens qui n'ont jamais été hospitalisés. pessoas que nunca foram hospitalizadas. Ou Ou des gens commencent à venir apporter de pessoas la começam nourriture a à l'hôpital. trazer comida no hospital. Jamais. Nunca. Il y a des individus ici. Tem indivíduos aqui. C'est pour la gloire de Dieu. É para a Il y glória. a des individus qui sont ici, Tem indivíduos que qui n'ont jamais été opérés. que nunca foram operados. Est-ce qu'ils sont là? Será que estão aqui? Ah, mon bimba, quand on est dans la mer. Está inteiro da forma que saiu da barriga da Il y a mãe. des gens, mais il y a beaucoup. Mas tem pessoas que têm facas assim aqui, Il y a mitraille. barriga com muitas cicatrizes. Je connais, je vais déjà raconter l'histoire d'une femme que j'ai racontée, c'était à Manchester. Acho que já contei a história de uma mulher que estava em Manchester. 32 opérations. 32 operações. Une belle femme. Uma mulher bonita. Se você olhar para o rosto, vai falar essa C'était la mulher. femme de notre ambassadeur de la RD Congo. À cette Era a époque, mulher do c'était embaixador pas trop bien. Hervé Congo. Mais sa famille vivait en Angleterre, à Mas a Manchester. família dela vivia em Manchester. J'ai parlé avec cette femme, mon papa. Eu falei com essa mulher, ela falou, pai, Prie pour moi. olhe por mim. J'ai une maladie. Eu tenho uma doença. On m'a opéré 32 fois. Me operaram On m'enlève la 32 maladie vezes. et puis la maladie. Tiram a doença, On essa doença m'enlève la volta. maladie. Tiram a doença volta. 32 opérations. Tiraram a doença 32 vezes, 32 operações. O rosto bonito, mas o corpo já está com muitas Mais il y a cicatrizes. des individus, mobimba. Mas tem pessoas aqui inteiras, Pour la gloire de Dieu. para a glória de Deus. Alléluia. Et c'est des individus qui sont du bibliothéque. Será que tem pessoas C'est pour inteiras la gloire aqui? de Dieu. É para a glória de Deus. Quand je faisais des stages au universitaire il y a plusieurs années, Quando eu fazia o estágio na universidade, j'avais anos atrás, vu une autre histoire. Le monde est très compliqué. eu vi uma história, o mundo é Un complicado. bébé Um bebê qui vient de naître, que acabou de nascer, 3 jours après, 3 dias on depois, constate que le bébé a l'appendicite, il doit être opéré 3 jours. perceberam que o bebê tem apendicite e precisava ser operado. On a opéré un bébé de 3 jours. Operaram um bebê de 3 dias. Il y a des individus ici parmi eux, du coup, il y a des individus. Mas tem pessoas que comeram osso inteiro. Je suis quelqu'un qui est dans mon mot. Eu fico no pescoço, bebeu água e Ah, abriu o olho. Dieu. Você? Si tu ne glorifies pas Dieu, Se você não glorifica a Deus, on va bien te. você não é bom. On va bien te. Você não é bom. J'ai connu des gens, Eu conheci pessoas,
Malade, on l'amène pour l'opération. Levaram para o Vai chegar hospital. aqui, vai fungulir o cadáver. Mais toi, on Colocaram ele na t'a cama fait para operar ele e comme morreu. les Odettes là. Mas Ça, como as Odettes, ce sont des ressuscités. elas são Alors, ressuscitadas. vous voyez là. Olha, se Ressuscité você des vê, morts, il y avait ressuscitou plus dos d'espoir selon mortos, les não tinha nenhuma esperança para Ça, ela. c'est la gloire de Dieu. Essa é a glória de Je me dis Deus. quelquefois quand il fait du bruit à l'église, laissez-la faire du bruit. Por isso, às vezes, Et quando je ela sais está que na Dieu. igreja, deixa ela fazer barulho, porque ela sabe o Je ne porquê. vais pas encourager pour les autres. Não te conhece fazer barulho. Amen. Elle sait d'où elle vient. Ela sabe de onde ela vem. Sans espoir. Sem esperança. Elle avait perdu l'espoir. Perdeu a esperança. Non seulement Odette est vivante, mais Mas não aussi somente ela está viva, mas está nos Ça, Estados Unidos. c'est pour la gloire de Dieu. Isso é para a glória de Deus. Si toi là, il y a des gens ici, je vous ai toujours dit, moi j'ai souffert de l'épilepsie. Eu sempre Surtout disse que eu tinha maladie, epilepsia. maladie à sonne, à busova, à ma belle, au Se tivesse uma doença vergonhosa de besteira como a epilepsia, não tem. maladie à ndeke. Epilepsia, Okoye bate okoye wapi. você não sabe quando vai cair ou onde. Supposons Supondo tu es allé dans ta belle famille, que você foi na casa dos seus sogros, tu n'es pas encore marié, la você não é fiancée, casado, mas foi tu arrives, na família da sua. les beaux-pères sont là avec et tout ça, pendant que vous posez. E você cai lá enquanto está na casa dos seus sogros. En tout cas, c'est une catastrophe. Je pense que ça sera le scandale du siècle. Eu acho que será um escândalo do século. En tout cas, même si cette femme-là t'aimait, Se essa mulher te amasse mesmo, ela pode se perguntar: on veut beaucoup y aller bus. você pode cair no ônibus On va regarder beaucoup. sem todo nada Puis ça ne veut plus la vie. e também não avisa quando vem. Je me souviens la dernière fois où mon frère Koya qui est aqui, Eu me lembro de uma vez quando eu caí, il a sonné. coisas vergonhosas. Beta, beta, Rien. pardon, Et pardon. frère, Irmão, tu es le résultat de la grâce de Dieu. Alléluia. você sabe a graça de Deus. C'est la grâce de Dieu. É a graça de Deus. Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Mas será que sua vida glorifica a Deus? Oublié esse casal da montanha. Ou você esqueceu de onde Deus te tirou? Tu as oublié. Ah. Je me souviens quand mon père était décédé, Eu lembro quando meu pai j'avais morreu. eu la grâce d'avoir un papa, mon père était un des moyens, un homme. Eu tive a graça de ter pai que tinha um pouco de maneiras, mas quando ele morreu, Papa, pour finir na meu pai morreu cama, com 42 mon anos. père fumait beaucoup. Meu pai fumava C'est muito. un chirurgien. Era cirurgião. Quand il ne peut pas opérer s'il n'a pas fumé. Mon Ele não père pode fume. operar se não fumou. Son œil droit ici est O olho dele direito millimètres. virou um pouco pequeno por causa da fumaça. Et il consommait la liqueur. C'est Ele consumia champion. muito álcool. C'est ainsi que moi, là, quand je vois quelqu'un qui boit ou qui fume, si c'est quelqu'un qui a des enfants, je sais que cette personne n'aime pas ses enfants. Por isso, quando eu vejo uma pessoa que bebe e fuma, eu sei que essa Si pessoa la ama os femme que tu filhos. dis là que tu aimes, si elle Se est você tem uma sincère, mulher e você diz que ama, pourquoi tu veux la laisser? por que você quer deixar ela? Mon père buvait beaucoup Meu pai bebia muito et il est tombé malade. e ele ficou doente. Il a contracté la cirrhose et Il il a teve a contracté cirrhose. la tuberculose. A tuberculose, Tuberculose et cirrhose. tuberculose e cirrose. À cette époque-là, la médecine n'était pas comme aujourd'hui. Naquela época, a medicina Il não a era como souffert, hoje. il a été hospitalisé pendant plus Ele d'un an. sofreu, foi hospitalizado Mon durante père muito était de tempo. grande taille comme moi, je suis. C'était un homme Ele era uma grande. pessoa grande como eu. Il était devenu comme Ele ma virou mère. magro, magro assim, Comme mon bras ici. Tout no maigre. braço. Tout maigre. Virou bem magro. Moi, j'étais un enfant spécial.
Eu era uma criança J'ai especial. mangé parce que tout le monde mange. Eu não comia o que todo mundo come. J'étais un enfant spécial. Eu era uma criança J'avais un especial. Eu tinha um problema. congénital. Je suis venu au monde avec un défaut. Eu vim no mundo com um defeito. Alors je ne pouvais pas manger ce que les gens mangeaient. Então eu não podia comer o que as Tout pessoas ce qu'on comem. me donnait pour manger, je mourrais. Tu Tudo me que me donnes dessem para la comer, eu nourriture que podia tout le morrer. monde mange. Dès que je mange, Quando eu como a comida que todo mundo come, eu posso morrer. maintenant on devait se débrouiller pour que je vomisse. Quand je Agora vomis, precisavam je fazer para que eu deviens vomite. C'était des Porque se eu aventures. vomitasse, eu ia ficar bem. J'ai grandi seulement avec les seins de ma mère. Eu cresci Puis tomando après, vinho. moi j'étais même comme la petite fille ici. Era uma pequena pessoa. Et puis il y a un médecin bien là qui avait Teve um fait médico une bom. on avait Il encontrou uma fait une fórmula. sorte de bouillie là. Encontrou C'est cette uma bouillie, j'ai papa. grandi avec cette bouillie là. E eu Il cresci devait com essa venir papa. d'Europe jusqu'au Congo là-bas. E essa papa vinha da Pour Europa qui até o on n'était pas Congo. connus. Ça Você fait não era nem partie de la nascido. bouillie là. Se chamava J'étais pas Boa. connu. J'ai grandi avec cette bouillie. Eu cresci com isso. Les jours de la mort de mon père, No dia da morte do meu pai, il m'appelle là-bas, on va me chercher. ele mandou para minha mãe me chamar. Il dit Jacques. Ele Mon disse père m'appelait Jacques. Jacques, ma mère m'appelait Titi. O meu pai me chamava Jacques, minha mãe me chamava Il dit à sa Dizia. femme, fais-moi asseoir. Ele falou para a mulher dele, me faça sentar. Ele era bem magro. On les fait asseoir. Fizeram ele sentar. Il dit Jacques, Ele disse Jacques, moi ton papa, eu sou seu pai, moi je vais mourir. eu vou morrer. Il n'y a personne après moi Não tem ninguém depois de mim qui peut prendre en charge tes caprices. que pode cuidar dos seus caprichos. Ce que tu manges, la personne restera pour toi. O que você come, ninguém mais vai poder comprar. Eu vou morrer. C'est moi ton papa. Eu sou seu pai. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, tu dois manger tout ce que les gens mangent. você deve comer o Se que tu todo manges mundo pas, come. Se você não mon fils, tu comer, vas mourir. meu filho, você vai morrer. Il envoie ma mère acheter. La première viande que j'ai mangée, c'est le poulet. A primeira carne que eu comi foi On a, o frango. elle a acheté la poule du village là. Ele comprou aquele frango do meio da vila, Préparé à l'hôpital. prepararam no hospital. Mon père s'est assis, il a demandé de l'eau, il s'est lavé les mains. Meu Il a pai coupé sentou, lavou un a morceau mão, de foufou. cortou um pedaço de Il a mis dans fufu, la sauce, il ouvre la bouche. colocou no molho, eu abri a boca e colocou, falou, come. Je n'avais jamais mangé. Eu nunca Je ne savais comi, pas comment on mange. não sabia como C'était comer. difficile. Foi Je ne difícil, sais pas comment on mange. não sei como se Je me faz. suis débrouillé. Só me virei para fazer. Et puis, Jacques, je ne suis pas mort. Não morri. Deuxième boule, je ne suis pas mort. Segunda bolinha. La Não poupée de morri. viande. Cortei J'ai um pouco mangé, je de ne suis pas frango. mort. Comi e não morri. Viande, j'ai mangé. Et puis il dit à partir d'aujourd'hui, Depois ele disse a partir de mange hoje, tout ce que les hommes mangent. coma todo Il dit à sa femme, Ele disse para a mulher dele, fais-moi coucher. Mon me faça père dormir. dort et mon père meurt. C'est comme ça qu'il est mort. Meu pai J'étais la dormiu e dernière ele personne à parler morreu. avec lui. Eu fui a última pessoa a falar com ele. L'homme était parti. L'homme me a sangue un beaucoup. Você vai me cerveja, é coisa que você tem coração ruim. E você não ama sua mulher. Você vai morrer. Vai morrer tudo que você é uma pessoa muito ambiciosa. Coração Tu ruim. n'aimes ni ta femme au cours de sa carrière, je t'aime. Si Você tu medita sua mulher dois diz, être en vie pour você la ama vie. ela. Les gars est mort. O homem morreu. Ses frères sont venus, selon les coutumes de l'époque, ils ont tout pris. Os irmãos vieram de acordo com a cultura, On a eles fait levaram une maison tudo. de 13 chambres. C'est une très grande maison. Toute la famille de mon père était chez nous. Toute la famille de mon père était chez nous. Era na minha casa, filha da minha mãe, na minha casa. Et le grand frère de mon père, là, Os irmãos mais velhos do meu mon pai frère, c'est un grand, tout ça, on ne peut pas le falaram donner com ici. o pai, Pour nous amener au village, on va faire levar. l'aider de 3 mois. Quand on rentre, il a vendu la parcelle. Fomos lá por Esse 3 meses na vila, quando voltamos, vendeu a casa. Ma mère n'était pas allée à l'école. C'est mon Minha père mãe qui não foi para a était. escola. Elle ne savait rien faire. Ela Tout não ce qu'elle sabia fazer faisait, nada. c'était prendre soin de nous et prendre soin de la maison. Tudo que ela fazia era cuidar de Elle nós ne da connaissait casa. ni lire ni écrire, Ela não sabia ni nem vendre ler, ni nem faire des travaux escrever, de champ. Elle ne connaissait nem rien. vender, nem nada. Elle a appris un nouveau métier.
C'était quoi? Colamba le Togo. Préparer l'alcool indigène là. C'était ça en spécialité. Nous on a grandi avec E ça. ela aprendeu a fazer J'ai porté une lettre moi là. mistura de Je pense que bebidas ça va alcoólicas. vous savez, des histoires compliquées. C'était tout ce que je faisais. Moi je sais préparer l'alcool de toute qualité. Eu sei fazer C'est o ce álcool qu'on de faisait qualquer pour vivre. qualidade. Parce que vous n'avez pas l'argent. É porque não tínhamos dinheiro, então eu Qui fazíamos pouvait para viver. imaginer qu'un jour, un individu comme moi, je pouvais me retrouver ici? Quem podia imaginar que um indivíduo como Mes eu cousins, pudesse encontrar aqui? les enfants de mon oncle qui avaient tout la vie, Meus primos que eram todos de mim não chegaram nem em même casa pas dele, Plaza. nem mesmo no Malgré passado. les biens de mon père que leur père avait volé et avait confisqué. Apesar dos bens que os meus tios roubaram, Et quelquefois, il me e demande às vezes me la pega maison dinheiro para me dar ou não, para me dar ou não, me pede dinheiro. Aqueles indivíduos, Pasteur, pastor, toi, ça là. Estamos com Pourquoi fome. il n'y a papa là ici là? O do meu pai C'est acabou. compliqué. Hein? O mundo é Tu complicado. es ici. Você está Ce aqui n'est pas parce que tu es spécial, não é porque você é mais especial, parce que Dieu a voulu te rendre spécial. mas porque Deus quis te fazer especial. É a Mais graça. est-ce que ta vie glorifie Dieu? Mas será que sua vida glorifica a Deus? Est-ce que tu te souviens d'où Dieu t'a pris? Será que você se lembra de onde Tu Deus n'as te même pas tirou? du temps pour lui. Você Comme on a não donné tem le tempo programme para de prière ele. là. Quando damos o programa da oração, você fala, estou trabalhando, Tem estou uma ocupado. bebê moco. Você tem um coração de Deus. Ingratitude na E a sua ingratidão Ils en a, ceux qui a la 50e puissance, ceux qui Isso é une ingratitude. ingratitude exponentielle Uma comme ingratidão les gens qui vont grande. choisir. Si seulement tu peux jeter, tu retournes. Se você olhar para trás Tu e peux ver, voir quel combat Dieu a combattu pour toi. se você pudesse ver quantos combates Deus Il y combateu a des por gens você. ici, tu n'étais même pas chrétien, mais Dieu t'avait gardé. Tem pessoas aqui, você não era nem cristão, mas Deus te J'ai fini guardou. par là. Qui ont la Acabei sorcellerie ici? aqui. Quem tem feitiçaria? Qui ont la sorcellerie ici? Quem é feiticeiro aqui? Qui sont sorciers ici? Quem é feiticeiro aqui? Regardez-moi. Olhem para mim. Attends, j'ai mis ça pour nous. Mais là, je vous rappelle, toi là, Lembre vocês, quand tu ne connaissais pas Jésus, quando você não tu conhecia mangeais Jesus, partout. você comia em qualquer lugar. Pourquoi tu n'es pas sorcier? Por que você não é feiticeiro? Então? C'était Dieu. Era Deus. Quand tu manges des choses envoûtées, Quando você come coisas que já foram dominadas, Deus fala tu não. ne priais même pas avant de manger. Você nem Tu orava avais antes ce de temps. comer. Et maintenant là, tu as appris que ces gens étaient des sorciers. Você Pose-toi la aprende que as question. pessoas eram Qui te feiticeiras. gardait? Pergunta, quem te Qui te guardava? gardait? C'était Dieu. Era Deus. Et il l'avait fait E Ele fez pour que ta vie puisse te glorifier. para que a sua vida possa glorificar Ele. Quittez ça maintenant. Abaixe sua cabeça. Oh Dieu, Oh Deus, j'aimerais connaître maintenant une personne qui peut se mettre à genoux ici pour quelques minutes. queria que tivéssemos alguém que pode se colocar de joelhos por algum minuto. Si tu es bénéficiaire d'une grâce, si tu es quelqu'un que Dieu a ramassé, je sais où, Se você é alguém que mets-toi à genoux pour une minute. por um minuto. J'ai des coups d'œil sur le rétroviseur de ta vie. Dê uma olhada no seu retrovisor. Dieu t'a choisi toi, Deus escolheu malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs. Mais c'est toi que Dieu a choisi. mas é você que Deus escolheu. Sans diplôme, Sem diploma. tu n'es ni licencié, ni gradué, même pas diplômé Você não é d'État. nem licenciado, nem graduado. Mais tu es aux États-Unis. Mas você está nos Estados Unidos. Quelle faveur, Que favor, quelle grâce. que graça. Est-ce que tu peux dire merci? Será que pode dizer En te obrigado? souvenant seulement de ton enfance. Lembre da sua infância. Ton enfance. A sua infância. Comment tu étais maladif? Como você era doente. Mais regarde ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Mas olha o que Deus fez. Tu as été opéré. C'était sans espoir. Você foi operado, não tinha nenhuma Mais esperança. Dieu n'avait
Mas eu não quis que você deixasse este lugar. Qui peut dire merci ici de tout cœur? Quem pode dizer Dire à Dieu, je reconnais que je suis simplement le produit de ta grâce. Diga a Deus, eu reconheço que sou somente o produto da tua graça. Des bienfaits sont innombrables. Je ne peux pas les penser maintenant et Eu não l'éternité. posso contar agora, Mais je sais, mas eu si sei je suis ici, que estou aqui, si je suis vivant que estou jusqu'aujourd'hui, aqui até hoje. c'est seulement par ta grâce. É somente Seigneur, por graça. fais que ma vie puisse te Faça glorifier. que minha vida possa te Prions pour Jésus. Oremos